Eliseu disse na mão: o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão: você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de você. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 20, versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o Senhor e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, e em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, chegamos ao capítulo 20 e algo nos chama a atenção nesse capítulo, pois Ezequias vinha de uma caminhada de triunfo e de vitórias, pois a Bíblia diz que ele começa o seu reinado fazendo uma faxina espiritual em Israel, no reino de Judá. Ele começa fazendo aquela faxina, aquela limpeza, restaurando aquilo que estava quebrado, tirando aquilo que profanava o nome do Senhor. Em seguida, Ezequias, ele é ameaçado pelo reino da Assíria, que vinha conquistando todas as nações aos redores de Judá, inclusive já havia conquistado Israel. Agora ele chega a Judá e Ezequias ora e busca ao Senhor e se humilha diante do Senhor, e a Bíblia diz no capítulo anterior e no versículo 35 a seguir que Deus mesmo entra naquela guerra e fere os assírios e livra a Judá de ser tomada como escrava, como uma nação que agora passaria a servi-los. Deus dá esse livramento para Ezequias. Mas em seguida, a Bíblia diz que Ezequias adoece de uma doença de morte. Imaginem só alguém que está triunfando, alguém que está conseguindo ver a mão de Deus consigo em tudo aquilo que faz, agora de repente olha para si e vê-se enfermo e de uma enfermidade que ele não vê outra saída a não ser a morte. E quando tudo já parece de fato algo ruim, ainda vem um profeta, o profeta Isaías, e dá-lhe então a sentença dizendo: olha, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando ele olha para a sua situação, quando ele vê a autoridade que havia no profeta que havia lhe falado,
nenhuma dúvida fica no seu coração que de fato aquilo era o seu destino. E então a Bíblia diz que ele vira o seu rosto para a parede e ele ora ao Senhor. E ele então declara diante do Senhor que ele havia vivido a sua vida de forma agradável diante do Senhor e até ali ele havia se esforçado para fazer tudo aquilo que era agradável diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele chora abundantemente. Meus queridos, se tem algo que chama a atenção de Deus para atender às nossas súplicas, são as lágrimas verdadeiras e autênticas. Nós sabemos que existem muitos atores que, até mesmo diante do Senhor, querem promover uma cena e choram lágrimas de mentira para impressionar aqueles que estão lhes observando, mas quando nós oramos ao Senhor, clamamos a Deus e derramamos o nosso coração em lágrimas diante dele, nós estamos caminhando para ter uma resposta imediata da parte do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias orou e ele chorou abundantemente, chorou muitíssimo, diz a Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? A Bíblia diz que o profeta que havia ido até Ezequias, dado-lhe aquela notícia, estava voltando, para o seu caminho, para a sua casa, estava ainda no pátio ali, do território, do reinado, e ali ele então é orientado pelo Senhor a voltar. Então, e dizer ao profeta que Deus havia ouvido a sua oração, que Deus havia contemplado as suas lágrimas e que Deus iria curá-lo daquela enfermidade. E sabe o que é interessante? Ezequias experimenta uma das experiências mais impressionantes que nós podemos imaginar, porque ele indaga ali o profeta se de fato aquilo procedia da parte de Deus e ele pede um sinal. Então o profeta diz que era para ele escolher uma das duas coisas, que o sol ele avançasse ou retrocedesse. E então o Ezequias, o rei, ele diz assim: olha, eu acho que o sol avançar, ele está seguindo o seu curso natural, mas que então ele retroceda. E a Bíblia vai nos dizer que o sol, ele retrocedeu 10 graus, porque ele já havia avançado e ele voltou. É como se nós estivéssemos imaginando na ótica do nosso tempo, porque talvez nessa época as pessoas não tinham a ciência de que, na verdade, não era o Sol que estava em movimento, mas a Terra. Então, nós trazendo para o conhecimento científico da atualidade, era como se a Terra tivesse parado e retrocedido, girado ao contrário do seu curso natural, para que Ezequias tivesse a certeza que Deus está falando. Ei, quando você apresenta uma oração sincera, quando você apresenta uma adoração verdadeira diante do Senhor, você pode ficar tranquilo, ainda que seja necessário o sol parar, a terra parar, a terra voltar a girar ao contrário do seu curso natural. Deus vai fazer tudo o que for necessário para que a sua vitória chegue. Para isso, nós precisamos apenas nos colocar diante dele com sinceridade de alma, com um coração contrito, em espírito e em verdade, e ele ouvirá o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa operar grandes coisas na sua vida mediante a sua adoração sincera e verdadeira. Deus abençoe você. Obrigado pela companhia. Continue nos acompanhando e não esqueça, compartilhe e abençoe alguém.